Eu intitulei essa mensagem: a missão não pode morrer. A missão não pode morrer. Eu falo e você termina. A missão não pode morrer. Falo e você termina mais alto. A missão não pode morrer. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 32 ao 42. Ora, havia em Jope certa discípula de nome Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, adoecendo, ela morreu, e depois de lavarem, puseram-na num aposento superior. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, rogando-lhe: não demores em vir ter conosco. Pedro levantou-se e foi com eles. Quando chegou, conduziram-no acima ao aposento superior, e todas as viúvas se puseram junto a ele, chorando, mostrando-lhe túnicas, vestidos, os quais Dorcas fizera enquanto ainda estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos, e vendo Pedro, se sentou. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. E isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Glória a Deus. Esse glória a Deus de vocês aí me preocupou muito agora. Meu Deus. A mulher estava morta e ela ressuscitou. A mulher estava morta já mais ou menos há 2 dias. Pedro se colocou de joelho, orou, e aquela mulher ressuscitou. Eu gosto dessa passagem porque ela é até bem conhecida. O livro de Atos dos Apóstolos talvez deveria ser Atos do Espírito Santo, porque conta basicamente o que Pedro e o apóstolo Paulo fizeram, os milagres que eles realizaram, os milagres que eles viveram, experimentaram. E nós vamos ver o poder da igreja primitiva, como ela era poderosa. A igreja se reunia para orar, a igreja se reunia para comer. Crente gosta de comer, quem pode dar uma glória a Deus? A igreja se reunia para comer, a igreja se reunia para consagrar, para buscar ao Senhor. E a igreja via milagres, a igreja vivia milagres. E esse é um dos milagres que nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos, onde Pedro ressuscita essa mulher chamada Dorcas. E ela é interessante porque o nome dela, a Bíblia dá tanto em grego quanto em aramaico, mostrando até uma ligação, uma ponte entre os judeus e os gentios. Para quem não sabe, naquela época os judeus, eles não eram muito abertos para a ideia dos gentios fazerem parte do reino de Deus. Eles não eram abertos porque eles eram muito enraizados na tradição, muito enraizados nos rituais, no povo escolhido, as ovelhas perdidas de Israel, como a Bíblia diz. E essa mulher, ela simboliza uma ponte, e o nome dela significa gazela. Diga gazela. Nome é importante porque quando você vai ter um filho, geralmente você pensa no nome do filho, você pensa no significado, você pensa nas implicações, e você dá um nome que você acha bonito, você dá um nome que você acha que tem um peso, algum atributo que acrescente alguma coisa. Eu, minha esposa, nós temos 2, Leonardo e Vitória, e paramos, vai ser Leonardo e Vitória. Eu queria 4, aí nasceu o primeiro, falei só 3. Aí ele fez 2 anos de idade, eu falei só 2. Aí nasceu a Vitória, eu falei chega mesmo, 2 está ótimo. Por 2 que nós vamos continuar, e 2 que nós vamos ficar. E nós temos nomes que nós gostamos, nomes que nós achamos que tem um significado bonito, que tem um peso, nome que nós admiramos. E esses pais deram o nome para ela de Dorcas. Dorcas significa gazela. E por mais que gazela seja
talvez um pouco estranho, mas significa beleza, significa formosura. Os pais, eles queriam que essa menina tivesse nos traços da personalidade dela, do perfil dela, elegância, beleza, formosura. Mas essa mulher cresceu, essa mulher se tornou uma discípula de Jesus, ela começou a seguir os passos de Jesus, viver uma vida para Jesus, e ela tomou uma decisão. Ela decidiu que a vida dela transcenderia a aparência, ela decidiu que a vida dela iria além daquilo que ela pode demonstrar com elegância e com beleza exterior. E o primeiro versículo fala que Dorcas era cheia, meu irmão, não era cheia de bolsa, não era cheia de sapato, não era cheia de joias, nada disso. Ela era cheia de boas obras, ela era cheia de esmolas, porque ela decidiu que a beleza que ela ia carregar era uma beleza de glória eterna, de um peso que perduraria pela eternidade. E ela falou: não estou aqui para impressionar com aquilo que você pode ver, mas eu estou aqui para impressionar com as boas obras que eu vou fazer, com aquilo que eu vou oferecer para o Senhor. O que eu já quero começar a falar para você? Deus quer levantar uma geração disposta a viver uma vida que vai causar um peso na eternidade. Deus não está preocupado com a marca da sua bolsa, com a grife que você veste, com o lugar que você compra joias. Deus está preocupado se a tua vida está cheia de boas obras, se a sua vida está cheia de esmolas. Boa obra, meu irmão, é o que você faz para abençoar alguém. Boa obra é o que você faz para entregar para alguém. Boa obra é o que você faz para estender graça e misericórdia para alguém. Boa obra é aquilo que você vai fazer para você, você faz para outra pessoa também. Então, vou dar um exemplo. Você vai para o trabalho e você está preparando a sua marmita, você faz o seu meal prep. Você está preparando a sua comida e você pensa: vou preparar uma para mim e vou preparar uma para o João também. E aí você leva para você e leva para ele. Você preparou boas obras e você entrega para ele também. Esmola é diferente. Esmola é algo que acontece de repente, e você não tem como se preparar, você tem que tirar daquilo que você tem. Me ajuda. Esmola não tem como preparar. Esmola é o seguinte: você levou a sua marmita para o trabalho e você só tem ela, e Deus fala: dá para o João. Aí você fala: Deus, mas eu só tenho uma marmita. Ele fala: entrega o que você tem. Não tem tempo para preparar. Esmola, meu irmão, é você tirar do que você tem, é você estar disposto a abrir mão. Quando Deus pede para abrir mão, quando você para no farol e vem alguém na tua janela pedir alguma coisa, e Deus fala: tira o teu sapato e dá para ele. Você fala: Deus, como que eu vou tirar o meu sapato? Eu vou ficar descalço. Aí Deus fala: ele não tem nenhum, você tem mais 50 pares em casa te esperando. Tira daquilo que você tem e entrega para ele. Essa mulher, ela era cheia de boas obras, mas ela era cheia de esmolas. Ela planejava para dar, mas ela também tirava daquilo que ela tinha. Deus vai levantar Dorcas no nosso meio, uma geração que está disposta a fazer as boas obras, uma geração que está disposta a entregar o que tem, entregar o que não tem, entregar o que é escasso, entregar o que é limitado. Por quê, meu irmão? Porque nós estamos construindo uma história na presença de Deus, e vai chegar o dia que Ele vai voltar. Nós vamos prestar conta daquilo que Ele nos confiou, daquilo que Ele nos deu. Não poderemos chegar na presença dEle falando que compramos, que fizemos. Vamos chegar falando: Pai, as minhas obras estão aqui. O que o Senhor me confiou, eu fiz. O que o Senhor pediu, eu entreguei. O que o Senhor clamou de mim, eu entreguei no teu altar. E aí a palavra diz que ela adoece. E aí Dorcas, ela fica doente, meu irmão. Ela fica muito ruim, ela morre. E aí você olha para a vida dela e você pensa: mas uma mulher de Deus, uma mulher de Deus ficou doente. Uma mulher de Deus que fazia tanto.
para o Senhor agora está fraca. Uma pessoa que ofereceu tanto para Jesus agora está nessa situação. Uma pessoa que fez tanto para o reino agora está debilitado, está fraco e chegou a morrer, meu irmão. Nossa língua rápida em julgar as pessoas, a gente olha para alguém e fala: se tivesse fazendo mais para Deus não estaria assim. Não, ela fazia demais. Pessoas que fazem para Deus também adoecem. Pessoas que fazem para o Senhor também ficam doentes. Pessoas que desejam mais de Deus também ficam doentes. Pessoas que querem mais da presença também ficam doentes. Pessoas que se entregam por completo também ficam doentes. Lagoinha, eu vim despertar você hoje com uma palavra profética para te alertar que pastor não está imune a não ficar doente. Pastor fica doente, líder de intercessão fica doente, líder de louvor fica doente, voluntário fica doente, quem está lá fora fica doente, quem está na sala fica doente. Nós não estamos imunes a ficarmos debilitados, mas quem olha, meu irmão, começa a julgar falando que está doente, mas quem está doente não teve sempre doente. Hoje ela pode estar numa cama, mas ela tem uma história. O que eu estou falando para você? Se você for falar de alguém que está debilitado, que está doente, lembra que ele tem uma história. Lembra que ele tem uma história e conta a história direito, conta a história por completo. Nós somos rápidos em derrubar, nós somos rápidos em julgar, nós somos rápidos em tirar alguém da posição. Dorcas ficou doente e ela morreu, mas a história dela era mais forte. Foi essa história que fez Pedro sair de Lida e ir até Jope para orar por essa mulher, porque ela tinha uma história na presença de Deus. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou te falando, mas tem crente que veio para a América. Você era do fogo do Brasil, você orava no Brasil, você pregava no Brasil, você cantava no Brasil, mas a América te envolveu, a América te engoliu. Hoje você está doente, deprimido, parado, travado, e quem olha para você não compreende, mas você tem uma história, você tem um chamado, você tem boas obras, você tem um histórico com Deus. Só porque você está debilitado hoje não quer dizer que Deus não vai mandar Pedro bater na sua porta para te levantar de onde você caiu, de onde você ficou prostrado, de onde você ficou debilitado. Deus levanta Dorcas. Eles pegaram aquela mulher, eles lavaram o corpo dela. Lavaram o corpo dela e colocaram num quarto lá em cima. Normalmente os judeus, eles lavavam o corpo e imediatamente eles enterravam. Eles não demoravam para enterrar, eles não demoravam para colocar num túmulo. Mas com essa mulher, eles lavaram o corpo dela e colocaram no quarto lá em cima. Oh meu Deus, se tiver uns pentecostais aqui, se tiver o povo do fogo. Teve alguém que olhou para aquele corpo e falou assim: não, eu conheço as obras dela e essa missão não vai morrer. Eu conheço as obras dela e esse corpo nós não vamos enterrar. Eu conheço o chamado dele e esse nós não vamos colocar no túmulo. Precisou de alguém pegar o corpo daquela mulher e falar: nós vamos lavar, nós vamos preparar, mas nós não vamos enterrar, nós vamos colocar no quarto lá em cima. Eles não prepararam o corpo para enterrar o corpo, eles prepararam o corpo para ver aquele corpo ressuscitar. Só coloca no quarto de cima quem tem expectativa de que algo vai acontecer. Quem não
coloca no túmulo, é porque acredita que Deus ainda pode fazer algo, que Deus pode mover algo, que Deus pode tocar de alguma maneira. Que eu estou falando, Lagoinha, para você? É fácil elevar quem está bombando lá fora. Deus não quer pessoas que promovam quem está bem. Deus quer uma geração disposta a carregar corpos mortos, corpos que não se mexem, corpos que não se movem. Um povo que está disposto a pegar quem morreu e falar: nós vamos lavar, nós vamos encostar, nós vamos mexer, mas nós não vamos enterrar, porque a tua hora não acabou, o teu momento não chegou. Deus vai fazer alguma coisa com você. Deus não precisa que você promova quem já está promovido. Deus precisa que você ressuscite os pregadores calados, as missionárias perdidas, os intercessores abandonados. Deus quer uma geração de igreja disposto a pegar o morto, a carregar o morto e a clamar até que os mortos se levantem. Eu vim profetizar. É hoje que você volta a pregar, é hoje que você volta a profetizar, é hoje que você volta a orar. Teu ministério não acabou, teu chamado não acabou. Deus não mudou de ideia, mudou a geografia, mas não acabou a unção. Mudou o país, mas a palavra continua sobre você. Deus te chamou, Deus te separou, e é hoje que, como profeta do Senhor, eu venho carregar o seu corpo, mas não é para o túmulo, mas é para o quarto da ressurreição. Deus vai te levantar, Deus vai te levantar. Me chore cantará baixoria me cai. Olhar para aquele jovem que todo mundo fala não tem jeito, e você fala: tem jeito. Ah, me ajuda, Lagoinha, me ajuda. Olhar para aquele e você falar: esse aí não tem como. Você fala: ah, tem como. Tem como. O Deus da igreja primitiva é o mesmo até hoje. Ele é o Deus que transforma Saulo em Paulo. Ele é o Deus que pega um gago e transforma em libertador. Ele pega um pescador de peixe e transforma em pescador de homens. Deus não está preocupado, não tem níveis de dificuldade. Para Ele é tudo a mesma coisa. Ele pega o drogado, Ele pega o homicida, Ele pega o fraco, Ele pega o perdido, Ele pega o abandonado, Ele pega o traumatizado. Será que eu estou pregando para alguém nessa noite? Ele pega quem tiver na frente dele, Ele muda a história, Ele ressuscita, Ele levanta, Ele transforma. Tudo que Ele precisa é de alguém disposto a falar: eu vou carregar, eu vou carregar. Tem pai e mãe aqui que você está carregando esse defunto na sua casa. Eu vou liberar sobre a sua vida. Deus vai ressuscitar. My God, Deus vai ressuscitar. Sabe que era loucura? Que quando isso aqui aconteceu, eles nunca tinham visto ninguém ressuscitar. Não, Jesus ressuscitou, mas fora eles nunca viram. Só Jesus fazia coisa assim. Só Jesus. Não, a gente viu lá atrás, mas eu nunca vi um apóstolo. Eu vi Lázaro, mas ele não está mais aqui. Nunca viram acontecer. Mas eles falaram isso. O texto diz que eles escutaram que Pedro estava próximo. Aí eles mandaram dois homens. Vai lá e busca Pedro. Qual o nome deles? Não sei. Mas foram dois homens que viajaram 20 quilômetros atrás de Pedro. Pedro está em outra cidade. Não tem avião, não tem carro,
é a pé. Mas essa mulher de boas obras e esmolas morreu. E nos deram uma missão, o quê? Trazer quem pode ressuscitar. Qual o nome? Não sei, a Bíblia não cita o nome. Mas Dorcas só ressuscitou porque 2 anônimos não abandonaram a missão. Me ajuda. Você está tão preocupado se o seu nome vai ser mencionado, se você vai ser falado, se você vai ser reconhecido, se você vai ser chamado. E Deus está falando: eu quero procurar os homens e as mulheres que estão dispostos a aceitar a missão, ainda que o seu nome não seja mencionado. Eu estou procurando as pessoas que estão dispostas a aceitar o chamado, ainda que você não seja reconhecido. Meu irmão, já deixa eu falar para você: reconhecimento na terra é legal e é bacana, mas reconhecimento extraordinário vai ser quando nós chegarmos na glória e Ele falar: servo bom e fiel, servo bom e fiel. Fez quando foi aplaudido, mas fez quando ninguém enxergou. Fez quando reconheceram, mas fez quando ninguém viu. Fez quando foi reconhecido, mas fez quando foi ignorado. Se empenhava para pregar, mas se empenhava para orar por alguém. Se empenhava no backstage e se empenhava no altar. Entregava no estacionamento, entregava no GC da sua casa. Deus quer levantar uma igreja que o anonimato não ofende o orgulho espiritual dele. Deus quer levantar uma igreja que o anonimato não importa para ele, porque morrer é lucro, e o que importa é que o nome dele seja glorificado, o nome dele seja exaltado, o nome dele seja elevado. Esses 2 homens vão e traz Pedro. Pedro chega na casa. Pedro já tinha levantado o paralítico da Porta Formosa. Pedro tinha curado o Enéas. Antes de ir para casa, essa casa aqui de Dorcas, ele curou Enéas. Aí chegou ali, Pedro chega. A Bíblia diz que Pedro chega e eles levam Pedro para o quarto de cima. Irmão, oh meu Deus, não pegaram a bacia para lavar os pés dele. Era comum, era esperado. Chegou um dos apóstolos, não tomou um café, não ofereceu uma água. Chegou lá e levaram ele para o quarto de cima. Oh, cadê o povo do glória? Por quê? Porque Pedro chegou lá, meu irmão, ele entendia: lavar os pés é uma tradição. Agora ressuscitar quem não poderia ter morrido é uma missão. Não. Vou tentar esse lado aqui, que eu acho que o povo pentecostal está desse lado aqui. Pedro não tinha tempo para ritual. Pedro não tinha tempo para uma liturgia. Pedro não estava preocupado com uma tradição. Pedro falou: eu tenho uma missão. Tem alguém que morreu que não poderia ter morrido. Mais importante do que discutir a teologia, o ritual e a tradição é levantar quem morreu. Deus quer uma igreja, meu irmão, que antes de debater se a gente é pré-tribulação, pós-tribulação, se o batismo foi no tanque, no rio ou no mar, eu quero saber: quem está morto está ressuscitando, quem está perdido está sendo encontrado. Deus não está preocupado com a teologia, com os métodos. Deus quer saber se quem morreu pode ressuscitar. Que esse lugar, que na quarta-feira seja o ambiente de Dorcas ressuscitar, do morto levantar, de que quem chegou para
nesse lugar paralisado ser destravado. Nós vamos abrir mão da nossa preferência, da nossa exigência, do nosso gosto e falar: importa que quem foi perdido seja encontrado. Ah, meu irmão, para de me perturbar. Eu não quero saber se o pastor entrou no tanque, se ele estava fora do tanque, se ele baixou nas águas, se ele falou antes, se ele falou depois. Vai ler João 3:16 primeiro e aprender que a missão é para que todo que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Tenha vida eterna. Quando nós chegarmos na presença dele, a pergunta vai ser: se você acreditou, se você creu, se você depositou a sua fé nele. Tem alguém preparado para carregar quem morreu? Tem alguém preparado para carregar quem cheira mal? Tem alguém preparado para levar no lugar do milagre quem precisa da ressurreição? Isso tudo que está acontecendo na América não foge do controle de Deus. Isso aqui é para te fazer dobrar o joelho de novo, é para te fazer orar de novo, é para te lembrar o porquê que Deus te trouxe para esse lugar. É para te lembrar o motivo que Ele te arrancou de onde Ele te arrancou, que Ele te colocou nesse lugar, que a sua vida é dEle, teu ministério é dEle, a tua casa é dEle, você é do Senhor. Deus está chacoalhando a América. Por quê? Porque nós profetizamos avivamento. Quantas palavras foram lançadas que haveria um avivamento nessa terra? Como é que acontece avivamento? Quando Deus se torna prioridade de novo, quando o povo volta a orar de novo, quando o povo volta a buscar de novo. Pastora Rosana, um dos versículos principais que ela gosta é: se o povo que se chama pelo meu nome orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, colocar o joelho no chão, colocar o rosto no pó, clamar, eu atenderei, eu responderei e eu sararei a sua terra. Quando nos arrependermos, quando nos humilharmos, quando nos lançarmos na presença dEle. Aí Pedro sobe e as mulheres, as viúvas estão lá e começam a mostrar para ele: olha, ela fez para mim essa túnica, olha, ela fez para mim esse casaco. Porque ela não só comprava para dar, não só tirava do que tinha, mas ela doava a vida dela. Se eu consigo fazer algo com as minhas mãos, então eu vou fazer para vestir as viúvas. Irmão, essa mulher não podia ser enterrada mesmo. Quem está entendendo? Ou se um outro a gente ajudava a enterrar, mas gente como essa, desculpa, não falei isso. Uma mulher como essa, não, compra para ela, compra para outra. Do que ela tem, tira e dá para o outro. Do que ela fala isso para abençoar as mais vulneráveis, as viúvas. Aí elas estão lá, ó, ela fez para mim esse casaco. Oh my God. Ela está morta. Não, mas enquanto ela estava viva, ela me cobriu. Mas ela ficou doente, ela foi embora, mas enquanto ela estava aqui, olha o cobertor que ela fez para mim com as mãos dela. Ah, meu irmão, sabe quem é que faz isso? Quem ama você. Ah, me ajuda. Não quem ama o seu momento.
Quem ama o seu momento fala bem de você enquanto você está fazendo as boas obras, enquanto você está dando as esmolas, enquanto você está costurando o cobertor. Mas na hora que você fica doente, a hora que você não está em evidência, o discurso deles mudam e eles já não falam mais bem de você. Mas ainda tem gente que você pode ficar doente, pode morrer, eles continuam lembrando o cobertor que você costurou, a esmola que você deu, as boas obras que você entregou. Lagoinha, nós vamos ser essa igreja, não importa quem está doente, nós vamos lembrar das boas obras, nós vamos lembrar das esmolas, nós vamos lembrar de uma vida que foi lançada diante do altar. Igreja, tenha misericórdia. Pessoas ficam doentes, mas se lembrem da história, se lembrem da história. Essa irmã que está aí, debilitada, chorando, abatida, nem sempre ela foi assim. Teve um tempo que ela orava, que ela pregava. Esse irmão que você está vendo que mal vai para a igreja, nem sempre foi assim. Teve um tempo que ele não perdia um culto. Teve um tempo que ele via no Hope, ele via no Fé, ele via no Legacy, ele via no Rock, ele escondido. Vinha no domingo, quando? De manhã e à noite. O que aconteceu? Ficou doente. Ficou doente. Mas em vez de a gente falar, tá vendo, não vem, tá vendo, não faz, tá vendo, não consegue, não, nós vamos falar, não, pode trazer aqui porque nós vamos jogar água nesse corpo, pode trazer aqui que nós vamos lançar a palavra sobre esse corpo. Ele vai voltar a frequentar os cultos, ele vai voltar a pregar, ela vai voltar a orar, ela vai voltar a cantar. Posso te falar algo para você fazer? Vai naquela pessoa que canta, dá um abraço nela e fala, tua voz já me abençoou tantas vezes. Vai naquele pregador, dá um abraço nele e fala, quantas vezes você pregou o que eu estava passando. Vai na pastora Rosana, abraça ela e fala para ela, eu lembro do dia que você colocou a mão em mim e você intercedeu por mim, e só Deus sabe o que eu estava precisando. Lagoinha, Deus vai nos chacoalhar, Deus vai nos levantar, mas a missão não pode morrer, a missão não pode morrer, a missão não pode morrer. É hoje que você ressuscita, é hoje que você levanta, é hoje que você sai, é hoje que você vai sentar, é hoje que a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Quem chegou morto, prepara, porque aqui é lugar de ressurreição e Deus vai te levantar. Michore cantará bachori andare, Ramasitere cantará bachori amicai, Ramasitere cantuire machi, Raba sobre andare cantará bachori andare, Raba sobre andare cantará machi. Ressuscita, ressuscita, ressuscita. Você não pode morrer, você não vai ser enterrado, esse não é o seu fim, a tua história não acabou, Deus não mudou de ideia. Araba sobre andare, revorgue ore cantará bachori amicai. Deus vai te chacoalhar, Deus vai te levantar, mas a ressurreição chegou na tua casa para te levantar e você viver o plano e o projeto que Deus tem para você. Prepara, porque Deus vai mover as tuas prioridades, vai mover a tua agenda, vai mover a tua casa. Mas Dorcas hoje vai ressuscitar, Dorcas hoje vai levantar. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno. Ressuscite agora. Teve duas mulheres que morreu, uma foi Safira e a outra foi Dorcas. Quem lembra de Safira? Era a mulher do... o nome do marido mesmo?
Ananias, obrigado. Roubaram de Deus, caiu morta, não ressuscitou. A outra foi Dorcas, caiu morta, mas ressuscitou. Uma roubava de Deus, a outra se doava para Deus. Vai fingindo, finge que não é para você. Finge que você não está entendendo, né? Uma, o céu olhou e falou assim: que triste que morreu. Mas a igreja consegue ficar sem ela. Oh my God. A outra morreu. O céu olhou e falou: essa aí não. Não. A outra morreu, o céu olhou e falou assim: Safira a gente consegue ficar sem, mas Dorcas, essa daí tem que ressuscitar. Essa daí tem que levantar. Meu irmão, eu quero viver a minha vida de um jeito, e me escute com amor. Me escute com amor. Deus, Ele não precisa de ninguém, amém? Mas Ele decidiu usar a gente. Então eu quero viver a vida de um jeito que, se eu partir, vai haver falta para a igreja. Quem está entendendo o que eu estou falando? O Theo tem que ver de um jeito que, se ele não estiver aqui, quem vai escrever as músicas de um jeito que Deus capacitou só Ele para escrever? A eternidade tem que olhar para você e falar assim: não, a gente quer muito você aqui, mas fica aí mais um pouco. Ai meu Deus, cadê o povo do glória? Deus vai olhar para você: não, fica mais um pouco, porque tua vida na terra tem propósito. Fica mais um pouco, porque a tua vida na terra causa diferença. Fica mais um pouco, porque por onde você passa acontece algo diferente. Viver in such a way that God will give you life again, but He will refuse to let you go. Viva de uma maneira que Deus vai olhar e falar assim: não, vai morrer não. Quem está entendendo? Não vai mesmo. Pode levantar. Mas estou morto, não consigo. Fica aí, porque quem está em volta de você não colocou você no túmulo, colocou você num quarto superior. Pode cair, porque a igreja que você está não fechou a pedra. A igreja que você está preparou o seu corpo para a sua ressurreição. A igreja que você está te recebeu, te colocou no lugar, e eles estão intercedendo pela sua vida. Quem está intercedendo? Você nem sabe o nome, nem importa. O que importa é que eles foram chamar alguém que vai trazer uma voz profética sobre o seu corpo, e aquilo que estava morto vai ressuscitar. Pedro pede para todo mundo sair. Eu vi imaginando Pedro nunca tinha ressuscitado ninguém. Aí ele chega lá, aí ele vê todo mundo chorando. Aí ele lembra de, eu acho que é Marcos 5. Ele lembra de Marcos 5, quando Jesus chega para ressuscitar a filha de Jairo. Aí o povo está tudo chorando. Aí Jesus faz o quê? Sai todo mundo. Eu imagino o Pedrão chegou lá, todo mundo chorando. E ele falou: nunca fiz isso antes, mas eu já vi essa cena antes. Eu vou imitar, me segura. Eu vou imitar o padrão de Cristo para colher a fidelidade de Deus. Ele nunca tinha feito. O que ele fez? Copiou o padrão de Cristo. Ele falou: sai todo mundo. Se ele for igual eu, ele fingiu que sabia o que estava fazendo. Sai todo mundo. Quem olha fala: isso aí ressuscitou muito já, hein? É igual eu, meu irmão, estudo o texto aqui para chegar, parece que eu sei a Bíblia toda. Eu sei esse texto aqui que eu li para essa minha pregação de hoje. Sai todo mundo. Aí sai todo mundo. Aí ele ficou sozinho. Meu irmão. Aí ele ajoelha. Ele fala: meu Deus, eu te imitei, e agora? Aí a oração dele, meu irmão, com pouca teologia: Dorcas, levanta. Não.
Se eu tô lá, eu ia falar assim: não, mas só isso? Não. Como bom pentecostal, meu irmão, Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade. Não, Dorcas levanta. A menina, a mulher, senta na cama. Aí Pedrão, na maior naturalidade, fingindo que ele está acostumado, pega ela pela mão. Imagina, meu irmão, o dia da tua vitória vai chegar, hein? Meu Deus, quem te viu passar na prova, oh meu Deus, pegou pela mão, oh my God. Ele colheu a fidelidade de Deus porque ele copiou o padrão de Deus. Nós copiamos os nossos padrões de incredulidade, queremos colher a fidelidade dele. Nós copiamos o nosso comportamento fracassado de quem duvida que Deus vai fazer, e esperamos que Deus vá aparecer e fazer o que Ele pode. Não, meu irmão, você vai parar de copiar os seus padrões e você vai começar a copiar o padrão de Deus para colher a fidelidade de Deus. Normalmente você ficaria desesperado numa situação como essa, mas como o padrão de Cristo é reinar em plena paz, você vai copiar o padrão de Cristo e colher a fidelidade do Senhor. Tem alguém entendendo o que Deus está falando para você? Meu irmão, Deus marcou na agenda dele que 26 de março, 9h50 da noite, você copiaria o padrão de Cristo, e o que estava morto irá ressuscitar, e o que está caído irá se levantar. Tem alguém entendendo o que Deus está falando para você? A tua história vai valer a pena, o teu testemunho não para aqui. Aí, para terminar, enquanto o Theo, se o Theo não se importar, aí ele: Adilson, dá um gás no meu microfone aqui que eu tô já. Isso, meu irmão, deixa Deus te usar aí. Aí ele pega ela pela mão e espalha a notícia. Oh meu Deus. Espalha a notícia. Vai lá, ó. Pega Dorcas pela mão e fala: ei, Dorcas está viva. Dorcas está viva, Dorcas está viva. Aí a Bíblia diz que todos a cidade de Jope creram. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. São essas passagens, meu irmão, que pira a minha cabeça, porque aí você vê que não era sobre Pedro, não era sobre Jope, não era Pedro achava que sabia porque que ele estava lá, e era Dorcas, mas não era Dorcas, não eram as boas obras. Deus estava vendo uma cidade toda. Pedro estava vendo uma mulher na cama, Deus estava vendo uma nação. Pedro estava vendo um desafio na frente dele, Deus estava vendo os gentios sendo alcançados, porque a Bíblia diz, me segura, porque isso aqui nem estava no meu online, mas vou falar, porque o próximo versículo fala que depois que ele ressuscitou, ele foi para a casa de Simão, ficou hospedado na casa de Simão, e o texto termina assim: e ele era um curtidor. Curtidor é quem faz couro. Quem faz couro mexe com animal morto. Quem mexe com animal morto é considerado impuro. Quem é considerado impuro não pode ficar perto do judeu. Quem é que entra na casa dele? Um judeu chamado Pedro, um judeu que tem problema com os gentios. E o que ele está vivendo agora? Na casa do curtidor, ele tem uma revelação de Deus. Deus avisa para ele que 2 homens vão na casa onde ele está, chamar onde ele está para ir para a casa de um outro homem. Numa outra cidade tem um italiano, romano, gentil, ter uma visão chamado Cornélio, e Deus fala para ele: manda 2 homens chamar Pedro, que está na casa de Simão, o homem que mexe com animais mortos, e traz ele para cá. Pedro ressuscita Dorcas, Pedro recebe aqueles 2, Pedro prega para Cornélios, e a porta para os gentios é aberta. Por quê? Porque a missão não pode morrer. Essa mensagem é para judeu, é para gentil, é para branco, preto, verde, azul, americano, brasileiro, é para quem está vivo, para quem está morto. Eu só tenho uma notícia: a notícia vai espalhar que quem estava morto ressuscitou, quem estava caído levantou,
Quem estava perdido foi encontrado. Quem estava abandonado, Deus alcançou. É hoje que Deus te levanta. É hoje que Deus te ressuscita. Eu profetizo sobre a igreja que ressuscitem os profetas, que ressuscitem os pastores, que ressuscitem os ministros, que ressuscitem todos aqueles que morreram. É hoje que vamos carregar o teu corpo para a presença e o lugar da ressurreição. Porque a missão não pode morrer. Quem é que morreu na sua casa vai ressuscitar. E se você é o defunto da sua casa, você vai ressuscitar. Deus vai ressuscitar as boas obras. Deus vai ressuscitar a ponte entre os judeus e os gentios. O que eu estou falando, meu irmão? Os crentes que ultrapassam as diferenças entre os crentes. Meu irmão, somos todos diferentes. E aí? E aí, eu prego gritando, o outro prega falando baixinho, o outro prega, todo mundo pregando. Um aleluia e 3 cabeças balançando. E aí? E aí, qual o problema? Qual o problema, meu irmão? Nós vamos ultrapassar as diferenças. E nós vamos carregar os mortos para o lugar da ressurreição. Lagoinha Orlando vai ser o lugar da ressurreição. O lugar onde ministérios vão ressuscitar, o lugar onde os mortos levantarão, um lugar onde as pessoas quebradas, arrebentadas, perdidas, deixadas, vão ser restauradas. Aqui vai ser o lugar onde Deus vai mudar história, onde Deus vai mudar destino, onde Deus vai mudar situações, onde Deus vai transformar. Por quê? Porque aqui tem Pedro, aqui tem apóstolo, aqui tem uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Eles chamavam quem estava perto. Quem estava perto era o Pedrão. Você vai usar quem está perto. Só esse pensamento aqui, só para finalizar com você. Cara, você tem que usar quem está perto. Você não precisa lá do pastor tal, do fulano tal. Vou lá no culto, aí quero falar com ele, tem uma fila. O pastor pode ficar todos os cultos. O dia que ele não ficar um culto, aí ele é orgulhoso demais. Orgulhoso é você também, porque você ignora a pessoa que está do teu lado, que pode orar por você, porque você acha que tem que ser aquele para orar por você. Aí você culpa a fila para disfarçar a sua incredulidade. Quem está do lado de você também tem unção para curar a sua vida. Aí é mais fácil falar do orgulho do outro do que reconhecer que você não é humilde o suficiente para ir lá na irmã da oração, falar: ora por mim que eu estou precisando. Tem que ser o pastor. Não. Tem que quebrar o teu orgulho. Não consigo orar com o pastor. Quantas vezes você foi na sala da intercessão? Mas essa é uma outra mensagem. Usa quem está perto. Sabe quem vai te ressuscitar hoje? Quem está do seu lado. E se quem estiver do lado estiver morto também, quem estiver do outro lado vai ressuscitar vocês dois. Se for a fila dos defuntos, a fila de trás vai estender as mãos e todos vão levantar. Mas alguém perto de você vai te ressuscitar. Por isso pega essa pessoa pela mão e fica de pé no seu lugar. Fala para ele: hoje você ressuscita. Fala para ele: hoje é hoje. Fala para o outro aí: hoje você vai ressuscitar. Fala para ele: ai, Dorquinha, é hoje. Começa a orar em línguas aí agora. Começa a orar. Tem gente morrendo de dar risada, mas está morto. Vai ressuscitar hoje. Defunto dá risada também.
Mas hoje Deus vai te ressuscitar. Espírito Santo de Deus, nós liberamos uma palavra sobre esse ambiente, e eu declaro, ó Pai, eles não morrerão antes da hora. Não vai ter ministério enterrado, chamado enterrado. Não vai ter crente colocado em túmulo antes da hora. Que se levantem os ministros, os pastores, os profetas, que se levantem os líderes. Que o Senhor ressuscite as boas obras, as esmolas. Que o Senhor coloque em nós o fogo, a chama, a paixão. Que o Senhor avive em nosso espírito a vontade de viver para o Senhor, de estar esgotado para o Senhor, de viver somente para Cristo. Deus, que no anonimato não nos ofenda na nossa carnalidade e na nossa hipocrisia espiritual, mas que o importante seja cumprir a missão que o Senhor nos deu, para que um dia possamos escutar: servo bom e fiel.